Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Hell or High Water. Nossa história começa em uma típica cidade do meio-oeste americano. Elsie está a caminho do banco quando é atacada por ladrões, que a forçam a entrar no banco Texas Midland e tentam roubar o dinheiro. Ela protesta que não tem acesso ao dinheiro e diz que eles são estúpidos. Eles decidem esperar o Sr. Selson chegar com as chaves do cofre. Ele chega logo depois e eles o derrubam. Os ladrões fogem em seu carro. Eles são dois irmãos, Toby e Tanner. Eles saem para roubar outro banco do Texas Midland. Um cliente velho atira sua arma para eles quando eles saem. Eles fogem, discutindo como irmãos fazem. Mais tarde naquele dia, eles pegam o dinheiro roubado e abandonam o carro. Rangers Marcos e Alberto estão discutindo os roubos. De volta para casa, os irmãos lamentam a morte recente de sua mãe e discutem como suas circunstâncias os forçaram a se voltar para uma vida de crime. Os Rangers chegam ao banco para investigar. Eles são informados pelo xerife e pedem para olhar para as câmeras, mas acontece que não há imagens gravadas. Eles dão uma olhada lá dentro e falam com Elsie. Ela os identifica como sendo rapazes locais. Marcos acredita que eles estão tentando levantar uma certa quantia de dinheiro apenas pegando um pouco em cada banco, então ele acha que os roubos continuarão. Em uma lanchonete, Tanner diz a Toby que ele deveria ir visitar seus meninos que ele não vê há mais de um ano. Toby diz que é impossível, pois deve uma fortuna em pensão alimentícia. Enquanto Tanner se desculpa, a garçonete, Jenny, tenta flertar com Toby. Tanner foi roubar outro banco. Toby paga a conta e, ao sair, Tanner vem correndo em sua direção, instruindo-o a ligar o carro. Eles fogem quando Tanner pergunta se isso cobrirá sua pensão alimentícia. Toby está zangado porque Tanner sabotou o plano. Agora eles têm que abandonar outro carro. Os Rangers recebem uma ligação sobre o novo roubo e, enquanto se dirigem ao local, conversam sobre seus planos de aposentadoria. Marcos faz alguns comentários odiosos. Os irmãos chegam a uma caravana e entram. Eles começam a carregar o carro com equipamentos. Os Rangers entrevistam o caixa do banco do último assalto. Desta vez, ao contrário dos bancos do Texas Midland, há imagens de vídeo. Marcos vai ao restaurante e entrevista Jenny sobre os estranhos que estavam no restaurante naquela manhã. Ela diz a eles que eles deixaram uma gorjeta de US $200, mas ela se recusa a entregá-la, pois eles não podem provar que eram os ladrões de banco. Os irmãos chegam a um posto de gasolina. Toby entra enquanto um carro para com alguns jovens que começam uma discussão com Tanner. Um jovem pega sua arma, mas Toby salta e vence o recém-chegado. Tanner ri quando Toby volta para o carro e eles dirigem para o cassino. Eles vagam antes de encontrar o caminho para o bar. Depois eles trocam o dinheiro por fichas. O que se segue é uma longa noite de jogo para Tanner enquanto Toby bebe. Toby é abordado por uma garota no bar. À mesa, Tanner tem uma briga com um índio Comanche Comanche. O índio explica que Comanche significa inimigos com todos. Tanner afirma que isso torna um Comanche. A garota flerta com Toby antes de Tanner chegar acusando-a de trabalhar seu irmão, mas Toby precisa acalmá-lo. Eles então vão trocar as fichas por um cheque antes de conseguir um quarto de hotel. Em um motel, os Rangers ficam confortáveis. Alberto também é um índio Comanche e vai para a cama enquanto Marcos bebe umas cervejas. Na manhã seguinte, Marcos estava dormindo na varanda. Toby e Tanner estão em um banco depositando seus ganhos do cassino em um fundo fiduciário com o qual podem pagar as dívidas de sua mãe. O gerente explica que está ajudando porque odeia os banqueiros que lhe emprestaram o dinheiro. Ele aconselha que eles obtenham o banco Texas Midland para gerenciar o fundo para ajudar a cobrir seus rastros. Os Rangers sentam-se para almoçar e são servidos por uma garçonete muito interessante. Os irmãos compram um caminhão e carregam antes que Toby vá ver sua ex-esposa Deb. Ele diz a ela que sua mãe havia morrido e ela diz boa viagem. Ele dá a ela o dinheiro que deve e diz a ela que o rente foi colocado em um fundo para seus meninos para que ninguém possa vendê-lo. Deb acha que isso significa que ela tem que cuidar disso. Um de seus filhos, Justin, entra, dá uma olhada em Toby e sai rapidamente. Toby vai se juntar a ele e pergunta por seu irmão. Toby continua dizendo a ele que sua avó deixou o rancho para eles em seu testamento. Justin está confuso sobre o que ele vai fazer com um rancho. Toby explica que eles encontraram óleo nele para não precisar mais se preocupar com dinheiro. Toby diz a ele que ele vai ouvir coisas sobre ele e seu tio, e é tudo verdade, mas ele não deveria ser como eles. Toby retorna ao seu irmão para encontrá-lo preparando seu rifle. Enquanto isso, os Rangers estão sentados do lado de fora de uma agência do banco Texas Midland esperando por um assalto. Marcos acredita que eles acabarão cometendo um erro e aqui é onde ele acha que eles vão cometer um erro.
Alberto opina que a terra de seus antepassados foi tirada deles pelos colonos e agora está sendo tomada dos colonos pelos bancos. Tanner garante a Toby que ele está fazendo uma coisa boa. Toby pede a Tanner para pegar leve com o caixa do banco amanhã e ele concorda. No dia seguinte, cedo, os irmãos acordam, tomam café da manhã e planejam os assaltos do dia. Eles atingem o primeiro galho, mas descobrem que este foi fechado, então vão para o próximo. Marcos é acordado em um banco por Alberto com uma xícara de café na mão. Marcos estuda as agências restantes do banco Texas Midland e decide que há uma que se encaixa no projeto como um candidato perfeito para roubo. Eles decidem ir para lá, assim como os irmãos. Toby deixa o carro fora da cidade e eles continuam juntos no caminhão. Eles chegam ao banco e abaixam suas balaclavas. Entram no banco movimentado e exigem que todos os clientes se deitem no chão e que os caixas abram as gavetas. Eles não percebem uma garota no chão que manda uma mensagem para o pai contando o que está acontecendo. Outro homem tem uma arma e a esconde debaixo da perna. De repente, um segurança vira a esquina e atira neles. Tanner atira nele e o cliente também abre fogo, mas também é morto. Eles pegam o dinheiro e fogem, mas são alvejados por outras pessoas quando saem. Eles perseguem, mas Toby está preocupado porque ninguém deveria morrer. Tanner responde que eram eles ou nós. Os Rangers ouvem que o banco foi roubado e Marcos fica emocionado por ter previsto isso. No caminhão, Toby revela que foi atropelado e Tanner o instrui a envolvê-lo bem e tenta mantê-lo alerta. Tanner para os moradores da cidade que o perseguem param alguma distância. Ele puxa uma metralhadora do porta-malas e abre fogo até que todos viram seus caminhões e recuam. Os irmãos continuam e Toby entra no carro. Eles se separam e seguem caminhos separados. Tanner passa pela polícia em seu caminho para fora da cidade e ele desvia e eles o perseguem. Ele acende uma bomba de gasolina dentro do caminhão, salta e a deixa rolar de volta para os carros da polícia que se aproximam antes que o caminhão exploda. Os Rangers chegam quando Tanner abre fogo com Marcos observa que deveria haver dois, mas enquanto ele se regozija, Alberto é baleado. Marcos está perturbado e tenta impedir que mais policiais se aproximem. Ele pula em um caminhão e instrui o motorista a dirigir atrás de Tanner. Enquanto isso, Toby está indo embora, mas sangrando muito. Ele encontra um obstáculo, e é perguntado para onde está indo. Eles examinam sua licença enquanto ele espera e ele pode continuar. Marcos sobe a montanha atrás de Tanner e se prepara para atirar. Marcos atira em Tanner e consegue um tiro limpo. Ele fica encantado antes de lembrar o destino de seu parceiro. Em um bar, Toby ouve a história no noticiário e afoga suas mágoas com uma bebida. No dia seguinte ele continua sua jornada e chega ao banco no último momento para pagar as dívidas do rancho. O formulário de liberação é enviado por fax para um advogado, e quando Toby está prestes a sair, ele se volta para o banqueiro e pergunta se eles administram fundos. Marcos está examinando o arquivo de Tanner e descobre que ele matou seu pai em um acidente de caça e passou um tempo na prisão. Em contraste, Toby não tem antecedentes criminais, não foi identificado por ninguém e, portanto, está limpo. A polícia acredita que ele não tem nada a ver com isso, mas Marcos não tem tanta certeza. Ele volta para casa e se senta no sofá, segurando uma pistola. Ele se levanta e o enfia nas calças antes de dirigir até o rancho para visitar Toby. Toby o vê se aproximar e Marcos se anuncia como o homem que atirou em seu irmão. Marcos se sente e Toby lhe oferece uma cerveja. Ele continua perguntando a Toby como e por que ele fez isso. Ele sabe que Tanner fez o que fez porque gostou, mas porque 4 homens morreram quando os irmãos podiam ganhar mais dinheiro em um mês com o petróleo do que com os roubos. Marcos diz a Toby que ele é o responsável pela morte de Alberto ao colocar tudo em movimento. Toby explica que foi pobre a vida toda, é como uma doença que passa de geração em geração, mas não será assim para seus meninos, não agora, pois este rancho é deles. Toby diz a ele que ele nunca matou ninguém, mas ele ameaça Marcos que ele vai matar-lo se ele sacar sua pistola. Só então um caminhão para com Deb e seus filhos dentro que estão se mudando. Marcos dá suas desculpas e sai. Toby diz a ele que está alugando uma casa na cidade e que terminará essa conversa mais tarde, pois está ansioso para terminar com ela. Marcos diz a ele que ele nunca terminará com isso e isso o assombrará pelo resto de seus dias. Marcos gira nos calcanhares e os deixa para trás enquanto o sol se põe no campo. Curta e inscreva-se para mais vídeos como esse e não se esqueça de ativar as notificações. Isso ajuda muito o meu canal. Obrigado por assistir.